sociedade. E esse é um papel fundamental desse empresário inovador nesse processo, que não é simples, que tem grandes barreiras, mas que cada vez mais vai ser cobrado, seja por uma visão inovadora, né, que seria hoje pensar lá na frente, ou seja, por uma necessidade de sobrevivência, que aí é lá na frente pensar por que não pensamos nisso hoje. Então, o principal não é o que a gente está, como eu até comentei na aula passada, o que a gente pode ganhar ao incorporar esse discurso, mas o que a gente vai perder se não tiver essas práticas e essa visão de longo prazo no presente. Então, por isso, nós não estamos, quem inova, quem tem práticas sustentáveis, não está à frente do seu tempo, está menos atrás do seu tempo do que os demais. Por isso a gente não tem mais tempo para esperar, mas o empresário tem um grande esforço para fazer, para romper essas barreiras, e que não é simples. Principalmente o brasileiro, que mesmo para sobreviver não é fácil. Para inovar e estar à frente do seu tempo, a dificuldade é maior ainda, né? Então, para fecharmos, né, muitas vezes essa nova cadeia de valor equivale a uma nova reprodução do sistema, para uma cadeia que se torna mais sustentável e com maior lucro. Por isso a empresa e a cadeia precisam de recursos de inovação. Isso é presente, necessário e deve ser cada vez mais incutido no pensamento do empresário como uma questão de curto prazo, para que ele mude a sua prática para o longo prazo. Por fim, não vamos ter tempo de esboçar tudo isso, mas sugerimos alguns passos para a empresa inovar de maneira sustentável. Então, primeiro, ela entender essa sua cadeia, estruturar a cadeia, identificar as etapas dos processos produtivos, saber aonde ela está, identificar quem participa de cada cadeia, definir quais são as principais restrições de recursos ambientais em cada etapa, quais são as alternativas e qual a importância para a formação do custo. Determinar o potencial de estudos e inovações de processos e produtos para otimizar o uso desses recursos. Isso é estabelecer o quanto se tem de inovação para essa mudança. Identificar que agentes são envolvidos no estudos de alternativas. E a partir daí, avaliar a viabilidade de inovação. Se positivo, como fazer isso? Em escala de produção e de estruturação da cadeia e avaliar o seu impacto. São 7 passos extremamente complexos, não são simples, mas importantes para que o empresário entenda que pensar no longo prazo é pensar estrategicamente hoje. Assim como desde o início, desde o pensamento econômico no sistema capitalista, se dizia que tinha que se pensar. Então isso não é nada dissoante daquilo que teorizamos na economia. Muito pelo contrário. Na verdade, hoje estamos nos acordando para algumas limitações que tínhamos de compreensão de algo que a própria teoria já nos alertava. Então, entender isso como um processo para mudança ao longo da cadeia, para mudança da transformação da cadeia, são etapas importantes. Agora, a inovação, a mudança na cadeia, que é a inovação radical, ela extrapola inclusive essas 7 etapas, porque antes dela vem uma primeira etapa, que é não só entender ele na cadeia, mas repensar a cadeia, que é uma questão que se trabalha em prospecção, que é entender, antes de você prospectar o futuro, entender quem somos nós, e o que fazemos e qual nossa compreensão, que é a etapa 0.
Então, na inovação radical, a gente acrescentaria mais uma etapa anterior a essa, que é entender, a empresa entender quem é ela, e o que ela faz e o que ela pode fazer, para depois ela repensar na cadeia e nas suas inovações. Então são práticas em que ela deve incorporar, não só em discurso, mas as suas decisões de planejamento, de estratégia e de investimento. Porque aí se tornam práticas efetivas e nós estamos efetivamente contribuindo, e principalmente o empresário, aquela cadeia, com uma prática mais sustentável de desenvolvimento da própria sociedade. Então temos uma escolha a fazer. Ou pensamos no futuro, ou no futuro não vamos ter mais como agir no presente. Então essa escolha, ela envolve, como toda escolha, uma abertura, renúncias. E essas renúncias, às vezes, podem inclusive configurar uma mudança significativa no nosso padrão e qualidade de vida. Mas toda escolha envolve uma renúncia. Não vamos conseguir ter tudo de todos ao mesmo tempo. Por isso, essas decisões não estão relacionadas somente ao empresário, mas a gente também como consumidor. Ou a muitos como fornecedor, ou a muitos como empresário, consumidor e fornecedor. Práticas sustentáveis, elas devem ser incorporadas nas decisões estratégicas e devem ser gerenciadas como projetos com visões, uma visão de longo prazo. Por isso, tudo isso que vocês estão vendo nesses 10 cursos, 10 aulas cursos, elas estão relacionadas a isso. Nós não podemos pensar na inovação lá na ponta se essa inovação não pensa efetivamente no futuro. Aí não é uma inovação. Então a inovação, ela tem que ser sustentável. Ela tem que incorporar a variável tempo, e isso é fundamental para que a empresa, as organizações e a sociedade se mantenham e sobrevivam, né? Diferente das práticas que hoje a gente tem na maioria das empresas. Então, por fim, a necessidade é de compreender as oportunidades da inovação e as restrições dos recursos, com a busca contínua de melhoria e de repensar a cadeia de valor. A mudança da cadeia exige novas tecnologias, educação ambiental e incorpora outro valor, a responsabilidade socioambiental. Pensar além da empresa. Portanto, o desenvolvimento sustentável não é a empresa ser benevolente, mas estratégica para se manter ao longo do tempo. E para refletir, fechamos com 2 frases, né, que estão até no nosso livro da coleção. Einstein que dizia: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é fazermos a prática sustentável, achar que temos uma prática sustentável, produzindo e pensando da mesma forma. E nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Sem planejamento, não chegamos em lugar nenhum. Portanto, planejar para mudar. O futuro das organizações depende do futuro da sociedade. E a sociedade é integrada pelas organizações. Nenhum concorre com o outro, mas são necessários para que esse processo e esse desenvolvimento teorizado em discurso desde a década de 70 efetivamente se torne uma realidade. Então, agradeço